Eu já fiz vários agradecimentos, não vou me estender muito, até porque se nós sairmos aqui muito tarde, quem não tiver armado está desprotegido. Quem estiver armado pode se defender e não vai virar um alvo fácil dos bandidos. Então, por aí a gente já vai na esteira do que a doutora Ana falou a respeito da insegurança. A insegurança gera a necessidade de você andar armado. Se nós vivêssemos num país em que não houvesse esse tipo de problema, essa insegurança, todos nós poderíamos sair tranquilamente desarmados. Mas, infelizmente, a situação é outra. Antes de começar a falar sobre essa questão do desarmamento, vou falar um pouquinho sobre a legislação, que é uma legislação totalmente mal feita, uma legislação feita sem o mínimo cuidado. Eu me lembro que foi feita, na época havia uma vontade muito grande em se fazer este plebiscito para acabar com o porte de arma, e a legislação é ruim. Eu vou falar por que ela é ruim. Porque a legislação pune o cara que tem uma bala em casa. Mas se o cara tiver uma bala em casa, ele vai ser preso. Quer dizer, isso não pode, isso está errado. Mas nós vamos falar sobre isso. Agora eu gostaria, antes de mais nada, de ler um texto que me mandaram hoje. Eu achei muito legal, mas muito interessante, e a gente tem que refletir sobre isso. O Dr. João colocou algumas questões para serem refletidas, eu vou colocar essa questão. Um pouco da história sobre desarmamento da população. Em 1929, a União Soviética desarmou a população ordeira. De 1929 a 1953, cerca de 30 milhões de dissidentes, impossibilitados de se defender, foram caçados e exterminados. Em 1911, a Turquia desarmou a população ordeira. De 1915 a 1917, 1.500.000 armênios impossibilitados de se defender foram caçados e exterminados. Em 1938, a Alemanha desarmou a população ordeira. De 1939 a 1945, 12 milhões de judeus e outros não arianos, impossibilitados de se defender, foram caçados e exterminados. Em 1935, a China desarmou a população ordeira. De 1948 a 1952, 20 milhões de dissidentes políticos, impossibilitados de se defender, foram caçados e exterminados. Em 1964, a Guatemala desarmou a população ordeira. De 1964 a 1981, 100 mil índios maias, impossibilitados de se defender, foram caçados e exterminados. De 1970, Uganda desarmou a população. Em 1970, Uganda desarmou a população ordeira. De 1971 a 1979, 300 mil cristãos impossibilitados de se defender foram caçados e exterminados. Em 1956, o Camboja desarmou a população ordeira. De 1975 a 1977, 1 milhão de pessoas instruídas, impossibilitadas de se defender, foram caçadas e exterminadas. Efeito do desarmamento efetuado nos países acima no século XX, 56 milhões de mortos. Vejam, na verdade, eu tenho uma posição bem clara em relação ao desarmamento. Desarmamento foi, o Dr. João falou isso, foi a primeira resposta a um crime, um crime de um maníaco, em que o Estado, por ser ineficiente e incapaz de dar uma solução melhor, vem com uma solução de mandrake, de tirar a arma, mas não do bandido. O que é mais ridículo é aproveitar o ensejo, talvez para desarmar a população ordeira, não sei, visando qual objetivo. E a gente percebe o seguinte: o ministro da Justiça, um ótimo administrativista. Tive aula com ele quando estava estudando para concursos públicos. Ótimo administrativista, mas não entende absolutamente nada de segurança pública. Hoje, ele fala em fazer um plebiscito para gastar 450 milhões de reais, quando saiu na Folha de São Paulo que não existe gasolina para as viaturas da Polícia Federal fazerem a fiscalização nas fronteiras. Ora, eu já cansei de soluções hipócritas. Eu perguntei para os meus alunos, fiz a seguinte pergunta aos meus alunos. Eu vou fazer um teste para saber se vocês podem ser ministros da Justiça. Vamos fazer um teste. Determinada instituição, num hospital, está acontecendo uma série de estupros em uma determinada sala, em um determinado sofá. Foram estupradas já 5 vítimas.
Se vocês fossem ministros da Justiça do Brasil, qual a decisão que vocês iam tomar para resolver o problema? Tira o sofá. Eu falei, vocês já estão capacitados para serem ministros da Justiça do Brasil. Por quê? Porque essa não é a solução que deve ser dada ao problema. A solução é outra. Vou discordar dos demais integrantes da mesa quando falam que a legislação, a punição mais severa não resolve. Eu vou contar aos senhores o que iria acontecer se aquele maníaco do Rio de Janeiro, que estava indo para matar aquelas crianças, estivesse com a arma na cinta e fosse apanhado pela polícia. Se ele fosse apanhado pela polícia, o que ia acontecer com ele? Como a arma tinha uma numeração raspada, o que ia acontecer com aquele sujeito? Ele ia ser preso em flagrante, com certeza, em 2, 3 dias, seria dada a liberdade provisória a ele, e no dia seguinte, ele ia de novo na favela, comprava, em vez de um 38 agora, uma metralhadora, e ele ia voltar na escola e executar as crianças. Ou seja, culpa de quem? De uma legislação fraca, de uma legislação mal feita, de uma legislação que não tem efeito nenhum, porque hoje cadeia virou hotel de trânsito. O sujeito hoje, ele entra e sai, entra e sai, entra e sai, e isso a gente vê na Barra Funda diuturnamente. O sujeito, ele entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. Ele só entra e sai da cadeia. A todo momento ele entra e sai da cadeia. Então, esse sujeito ia ser dado liberdade provisória. Bom, mas vamos imaginar que ele fosse condenado. Vamos imaginar que o Estado não deu liberdade provisória para ele, para aquele sujeito que matou as crianças. O que ia acontecer com ele? Se ele fosse condenado? Bom, ele era primário de bons antecedentes, então ele ia ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Qual seria essa pena? Poderíamos dar um exemplo? Prestar serviços numa escola pública, talvez como ajudando, pintando, e talvez até depois matando algumas criancinhas. Ele já estaria prestando serviços lá. Para ele seria até fácil arquitetar melhor o seu próximo plano de extermínio de criancinhas. Vejam, a lei pode ser melhorada, mas pode ser melhorada para facilitar que o cidadão de bem adquira a arma. Porque os senhores sabem que, eu tive algumas informações, quando a gente começa a falar sobre esse tema, várias pessoas se interessam, vários alunos acabam se interessando e me botaram em contato com vários órgãos, várias instituições que são pelo direito do cidadão de bem comprar a sua arma de fogo, ter a sua arma de fogo. E eu, um pouco antes da palestra, aqui do debate, tive algumas informações de uma instituição que está participando do debate sobre desarmamento, uma instituição séria, e o presidente dessa instituição, eu até conversando, falei, inclusive ninguém consegue, hoje, um porte de arma. Eu falo aos meus alunos e falo para os senhores são advogados. Amanhã os senhores são ameaçados de morte. Algum cliente não satisfeito com o serviço dos senhores os ameaça de morte. Você fala, eu vou comprar uma arma porque eu preciso me defender, a minha família está em risco, eu estou em risco. O senhor não consegue comprar uma arma de fogo. Por quê? Precisa de avaliação psicológica, precisa demonstrar que tem capacidade para ter uma arma de fogo, tem capacidade para tirar. E hoje, pasmem, existem, segundo a Polícia Federal, e segundo essa informação que eu recebi, 47 portes de arma em São Paulo. 47 portes de arma em São Paulo, dados só 47. Eram 90 mil antes do Estatuto. Eles acabaram com todos os portes de arma e hoje temos 47 portes de arma somente. Ou seja, a culpa é da arma legal. Como se o bandido fosse na loja comprar arma. Eu me lembro, uns anos atrás, tivemos o massacre do cinema do Morumbi, em que o sujeito usou uma mini Uzi, uma metralhadora mini Uzi. Está preso até hoje, ele foi condenado, mas ele também adquiriu aquela arma de que jeito? Era uma arma ilegal, nunca se vendeu uma Uzi aqui no Brasil. A arma Uzi nunca foi permitida a comercialização. Essas armas, se eu for no Rio de Janeiro, eu vou na favela, eu vou pagar R$ 1.500 e eu compro um R15. E com esse R15, eu posso fazer o que eu quiser.
E nunca se vendeu o AR-15 legalmente no país. Agora, a culpa é da arma. Não é do Estado que não faz uma lei mais severa, que não faz uma lei mais precisa, que pune, por exemplo, o sujeito. Uma boa parte dos senhores deve estar incorrendo em crime aqui hoje. E eu falo isso para os meus alunos também. O pai de vocês está cometendo crime. Por quê? E posso, inclusive, a polícia pode entrar na sua casa e prender o pai em flagrante, ou algum de vocês em flagrante. Por quê? Porque quando se mudou o estatuto, houve uma alteração, houve um incentivo a que as pessoas entregassem as suas armas, para desarmar a população. E o que acontece? O registro ficava, ele valia ad eterno, ele não tinha, era um certificado de propriedade, é seu, acabou. Hoje o registro precisa ser renovado de 3 em 3 anos. E quem não tem o registro renovado, e as pessoas se desestimulam porque isso é caro, elas mantêm as suas armas guardadas em casa, mas não estão atualizando os seus registros. E o que está acontecendo? Essas pessoas, então, estão incorrendo em crime. Essas pessoas, nós estamos prendendo a população inteira. Uma boa parte da população hoje está armada, está cometendo crime e nem sabe que está praticando crime. Agora, o governo aparece com medidas mentirosas, medidas hipócritas. E isso a gente não pode admitir. Porque, na verdade, o governo fala, olha, nós vamos entregar a arma, pode entregar e pode ser anonimamente, inclusive. Até concordo com a Adriana, a pessoa que não tem preparo, a pessoa que quer entregar uma arma, eu acho que essa pessoa pode, deve entregar essa arma, até porque ela vai causar uma besteira com essa arma. Mas o que a gente não pode é proibir o cidadão de bem que quer se defender, e aquele cara que quer se defender, ele vai fazer o curso de tiro, ele vai se profissionalizar, ele vai pegar, ele vai aprender a atirar, porque esse quer portar uma arma, e às vezes não é porque ele quer, porque ele precisa, Humberto. O cara é vítima de sequestro, o cara ficou no cativeiro 30 dias, 40 dias, 50 dias, ele precisa, ele quer se defender, ele sente, ele fala, eu preciso estar armado para me defender. Então, esse sujeito, ele vai fazer um curso, ele vai se preparar. Agora, aquele que não sabe, que herdou uma arma, esse tudo bem, esse vai entregar a arma, não tem problema, esse tem que entregar a arma mesmo. Porque ele não sabe nem o que fazer com aquilo. Eu passo por isso na minha família. Nós já tivemos situação que a própria minha mãe não tinha uma arma lá, e ela falou, não sei o que eu faço. Porque realmente para ela, aquilo lá é um transtorno. Certo? Agora, o problema que a gente precisa ver e tomar cuidado com essa medida é justamente lembrar que essas medidas mandrakes, essas medidas de que eu vou resolver o problema tirando a arma de circulação, não vão resolver. Porque o governo não gastou, não falou uma linha. Eu fiquei indignado de não ver o ministro da Justiça falar uma linha sequer sobre eu vou fechar as fronteiras, eu vou fiscalizar as fronteiras, eu vou investir na Polícia Federal, eu vou pegar o Exército que atualmente não está tendo função e vou mandar o Exército fechar as fronteiras do país para evitar que as armas entrem nesse país. Não vi ele falar uma linha disso. Segundo lugar, eu não vi ele falar o seguinte, vamos pegar, inclusive o seguinte, eu desarmei todo mundo, de bem, bandido, armado, continua armado, esse cada vez mais armado. Aí, eu chego para o bandido e falo o seguinte, prendo o bandido. Polícia Militar vai pegar o sujeito na rua, prende o bandido. Pena do sujeito. Prestação de serviço à comunidade. Pô, pera aí um pouquinho. Então você está de brincadeira. Você mandou entregar minha arma para depois você pegar o bandido que me assaltou, que me estuprou, que me matou, que matou parente, que matou alguém, para você falar para esse cara, olha, não, ele está pego, ele foi só pego com a arma, então eu tenho que dar uma prestação de serviço à comunidade para esse sujeito. Me parece que há alguma coisa errada. E aí esbarra no que a doutora Ana falou. Quer dizer, o que nós temos um problema maior de segurança. Agora, eu só discordo que eu acho que a pena mais severa resolveria parte do problema. Por quê? Veja bem, vamos ser sérios, Acabou o porte de arma. Acabou o porte de arma, não vou dar arma para mais ninguém, não vai ninguém mais andar armado e vamos fazer uma sociedade sem armas. Legal. Pegou o sujeito armado na Praça da Sé com 38. Pena, 10 a 15 anos. Pronto, acabou. Esse cara não vai, e vamos manter um regime mais rigoroso para ele, esse cara vai ficar preso 10 anos. O cidadão de bem, que vai no boteco
armado e mata o colega, esse sujeito, ele não vai andar mais armado. Porque ele sabe que se ele for pego lá no boteco, ele vai ficar preso efetivamente. Agora, a partir do momento que ele vê o sujeito, bom, o outro foi preso, saiu pela porta da frente, no dia seguinte ele já estava em liberdade, é óbvio que isso gera impunidade, gera insegurança e tudo mais. Agora, o problema todo, no meu modo de ver, está na legislação. A legislação é muito branda em relação ao porte de arma. Houve uma melhora, houve uma ideia de melhora, até porque todos nós devemos lembrar que o porte ilegal de arma era uma mera contravenção penal. Era uma contravenção penal em que ninguém era punido. Eu acho que houve uma evolução, só que esta lei precisa ser alterada. Ou então, vamos fazer o seguinte, vamos melhorar, vamos dar porte de arma para gente de bem, para gente treinada. Vamos fazer o sujeito treinar. Hoje, para o sujeito tirar um porte de arma, ele tem que fazer curso de tiro. Ele não tira porte de arma se ele não fizer avaliação psicológica e se ele não demonstrar capacitação, isso está na lei, para o uso da arma de fogo. Então, não é a arma do bandido, não é a arma do cidadão de bem que está matando. A arma que está matando é a arma ilegal, é aquela arma que entra pelo Paraguai, é aquela arma que é vendida na favela, é aquela arma que é vendida no morro. Essa arma é que está matando. Então, esse tipo de conduta, esse tipo de hipocrisia, nós realmente não vamos aceitar. Eu acho que é muito hipócrita a gente falar isso. Agora, inclusive eu trouxe aqui um mapa por onde as armas entram. Existe na internet, qualquer um descobre, só o ministro da Justiça não descobriu ainda que existe isso na internet, precisa avisar ele. Só puxar na internet ele vai descobrir que tem sites lá que mostram o caminho das armas, né? A maior parte das armas, obviamente, entra pelo Paraguai, né? O Paraguai importa suas armas para nós livremente. Isso passou na televisão, todo mundo aqui deve ter assistido. O sujeito, o jornalista, ele vai, compra a arma, o cara entrega aqui no Brasil. Então, quer dizer, nós não podemos ser hipócritas, né? Eu acho que a gente tem que mudar isso. E outra coisa que me deixou um pouco abismado, na questão da Polícia Federal, é falar que vai aceitar, o ministro falar que as armas vão poder ser entregues anonimamente. Ora, quando você for entregar a arma, a hora que você sair de casa para entregar a arma, você vai ser preso em flagrante. Se a polícia te parar, você vai ser preso em flagrante. Você está cometendo o crime. Então, mais uma mentira do governo. Mais uma mentira do governo. Você vai ser preso. Se a polícia militar te parar, você vai ser preso. Segundo, não, mas aí vai ser anônimo. Bom, então, mas eu não quero ser preso. Então o que eu faço? Bom, eu vou na Polícia Federal e vou pedir uma autorização para levar a arma, para entregar a arma. Na hora que você fizer isso, você já identificou quem é o sujeito. Então, é mais uma mentira totalmente desmascarada, porque é óbvio que se a partir do momento que você tiver que pedir essa autorização, você vai ter que se identificar para a Polícia Federal. A Polícia Federal não vai dar uma autorização de transporte da arma sem saber quem é o nome da pessoa. Então, o governo mente quando fala. A gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não pode aceitar esse negócio. A propriedade da arma, veja, não defendo que todo mundo ande armado. Até porque eu falo a todos, eu já andei muito armado, hoje eu não ando armado. Não ando armado porque o fator surpresa do bandido em relação à vítima, ele é terrível. Agora, eu ter o direito de, se eu entender que amanhã é necessário que eu ande armado, isso o governo não pode me tirar, o Estado não pode me tirar. Porque o direito de legítima defesa é um direito assegurado até pela Constituição. Ninguém é obrigado a ver o seu filho ser estuprado, a sua mulher ser estuprada e ficar assistindo e achar que não tem direito de legítima defesa. O direito de legítima defesa é um direito que está na Constituição. E isso não pode ser tirado do cidadão. Concordo até que falarmos que os Estados Unidos, que o pessoal tem lá na Constituição que pode andar armado, é diferente a situação do Brasil. Ele anda armado não por fatores de criminalidade, como é aqui, a gente pode até conversar sobre isso. Até concordo que é uma situação diferente do Brasil. Mas eu acho que nós também temos o direito aqui de legítima defesa. Esse é um direito sagrado. Esse é um direito que o cidadão não é obrigado a se sujeitar à ação do criminoso e simplesmente morrer na mão do bandido. Eu acho que, poucas palavras, talvez, tenha falado o que eu penso sobre a questão do desarmamento. Eu realmente acho que se tiver uma alteração,
precisa ter uma alteração da legislação, mas para facilitar o porte para o cidadão de bem, essa alteração. Aumentar a pena para o sujeito que esteja irregular com a arma, que esteja com a arma, portando a arma sem autorização legal, e se essa arma for com a numeração raspada, essa pena tem que ser muito mais severa, até para a gente diferenciar o cidadão que está se defendendo e, coitado, pegou uma arma lá, que era uma arma às vezes que estava na casa dele, daquele bandido que vai com a arma na moto para assaltar o sujeito. Inclusive, só para terminar, eu tive um caso, efetivamente, em que o sujeito viu um ataque de pitbull, esse pitbull ia atacar umas crianças, ele correu na casa dele, pegou uma arma, essas de herança, que estava num depósito, pegou a arma, foi lá e atirou no pitbull. O que aconteceu com esse sujeito? Foi preso em flagrante, ficou humilhado, o sujeito chorou na audiência, porque eu pedi a absolvição dele. O sujeito chorou na audiência, porque ele falou, pô, eu me senti humilhado, fui preso, fui lá, porque o pitbull ia atacar as crianças, eu atirei no pitbull, o delegado me prendeu em flagrante, e eu, no dia da audiência, acabei pedindo a absolvição, porque eu achei que, eu já até falei, não, isso aqui é um absurdo, não teve uma denúncia, eu no dia da audiência eu pedi falei que ia pedir absolvição e acabei pedindo a absolvição. E um outro fator que a gente tem que lembrar também, que se você estiver com a arma ilegal e você agir em legítima defesa, hoje você ainda vai ser preso. Porque se você tiver com uma arma na sua casa e essa arma não tiver o registro regularizado, o sujeito ainda vai agir em legítima defesa, vai matar o bandido. Pelo homicídio ele não responde, mas pelo porte de arma ele responde. Quer dizer, nós chegamos ao absurdo jurídico até. Nós chegamos ao absurdo jurídico. Nós chegamos ao absurdo jurídico do sujeito ter, hoje, se ele tiver munição na casa dele, que ele esqueceu de entregar lá na Polícia Federal, e a polícia for na casa dele, ele brigar com a mulher dele estiver invocada, falou, olha, tem uma caixa de munição aqui, ele vai ser preso em flagrante, sendo que a munição não tem potencialidade lesiva sem a arma. Por quê? Porque é uma legislação feita sem coragem, uma legislação feita mal feita. Exatamente. E hoje a gente precisa de uma legislação séria. A gente precisava pensar o seguinte, não vamos fazer plebiscito e gastar 450 milhões. Vamos fazer uma legislação nova e vamos pensar direito o que a gente quer para a sociedade. Não é verdade? Não é resolvendo o problema de forma imediatista que nós vamos resolver o problema.